A Covid foi detectada em meados de 2019 e ela começou a aparecer mais ou menos em dezembro, mas provavelmente já existia. Você associa essa possibilidade de uma terceira hecatombe? Ao invés da Terceira Guerra Mundial, nós teríamos recebido, após a moratória, a possibilidade da conversão da Terceira Guerra Mundial nessa situação que se iniciou em 2019 com a Covid? A Covid está associada à data limite? Perfeitamente, Sidney. A sua visão do assunto está perfeita. Inclusive, nós podemos aqui pedir na lembrança a entrevista que Chico Xavier deu à entrevistadora Hebe Camargo em 1989, na televisão brasileira. Facilmente os amigos acham essa entrevista. Eu acompanhei, até por uma sugestão sua em uma das suas lives. Exato. E lá naquela entrevista, que tem a presença de Glória Menezes e outras amigas da televisão brasileira e de Chico Xavier, a Hebe Camargo pergunta ao Chico: Chico, paira sobre a humanidade terrestre uma profecia da Terceira Guerra Mundial. O que diz Emmanuel, o que os amigos espirituais falam a respeito? E o Chico dá uma resposta longa para ela. Eu falei assim, olha, de fato, nós não podemos negar que nós viemos acumulando débitos coletivos, que podemos chamar de karma coletivo, em milênios de guerras. Aí ele cita as guerras das cruzadas, ele cita o problema da Inquisição, ele cita a Guerra dos 100 Anos, que ele fala, né, que entre a França e a Inglaterra, que durou 127 anos. Ele cita as diversas guerras mundiais. Né? E aí ele vai falar do seguinte: se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre do karma, porque o karma é nosso, se nós temos responsabilidade no passado distante ou próximo, na desavença entre as nações, entre as cidades, entre os povos, se nós temos responsabilidade, essa responsabilidade é nossa. Jesus, nós não podemos pedir a Jesus que afaste de nós esse cálice, mas nós podemos pedir a ele, sim, que este karma venha pelo mínimo de dores. Olha só. Então, somando esta fala de Chico Xavier no programa da Hebe Camargo, com a fala dele comigo a respeito da data limite, segundo Chico Xavier, nós vamos entender o seguinte, que, graças a Deus, nós vencemos a data limite, porque nós passamos 50 anos consecutivos, embora com todos os problemas humanos e todos os problemas entre as nações que tivemos durante esse período, de 1969 até 2019, mas nós tivemos um período de paz global. Não tivemos uma guerra mundial, não tivemos conflitos nucleares ou termonucleares, como nos falou o Chico, que não poderíamos ter, não é? Então, nós ganhamos um crédito espiritual extraordinário, porque nós nos mantivemos de forma pacífica, suportando-nos uns aos outros, porque o Chico chega a dizer isso. Se no programa Pinga Fogo ele diz isso, inclusive ele em 1971, na TV Tupi de São Paulo, ele cita o período de 50 anos. Né? Basta os amigos verificarem os anais dos vídeos do programa Pinga Fogo, que ele vai dizer mais ou menos isso. Nos próximos 50 anos, né, as nossas nações mais civilizadas conseguissem se suportar umas às outras, não precisamos
pedir que elas se amem umas às outras, mas se apenas se suportassem uns aos outros, se as grandes nações mais cultas do planeta pudessem suportar a pressão dos próprios problemas internos, não é? Sem levar essa situação para outros povos irmãos. Então, se vencêssemos esse período de 50 anos, nós veríamos maravilhas, ele fala. Nós veremos maravilhas, conquistas no campo da ciência extraordinárias, porque nós estamos na ciência do mundo, ele diz mais ou menos isso, diante do universo. Vou ver se eu acho aqui rápido essa parte, que é muito importante os amigos lembrarem disso. Ele disse no programa Pinga Fogo o seguinte: e nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Então, vejam bem, o papel da ciência nesse alvorecer do mundo regenerado é fundamental. Então, se a gente vencesse o período de 50 anos, a gente acabaria vendo isso, uma nova humanidade, uma nova ciência, um avanço extraordinário. E aí foi o que aconteceu. Na minha opinião, unindo a fala do Chico com a Hebe Camargo e comigo, e também com a fala dele no programa Pinga Fogo, como nós vencemos o período de 20 de julho de 2019 sem guerra nuclear, nós ganhamos o crédito espiritual. Mas nós não nos livramos ainda do nosso karma coletivo. Então, veio a misericórdia dos céus, não é? Como disse o Chico a Hebe, Jesus, vamos pedir a Jesus o mínimo de dores. Então, a pandemia vem como aquela situação de reajuste coletivo, embora, com todas as dores que estamos vivendo hoje, em comparação com a Terceira Guerra Mundial, ela vem pelo mínimo de dores. É a pergunta que eu ia fazer agora. Você considera a pandemia, então, um mal menor, muito menor do que se tivéssemos uma nova guerra mundial? Agora, sem dúvida. Geraldo, você acabou de dizer que o avanço tecnológico tem trazido objetivos nobres. Falou também que Jesus advogou as nossas causas. E eu lhe faria uma pergunta. Os espíritos superiores geralmente não marcam datas. E, neste caso, aconteceu a reunião dia 20 de julho de 69, e depois a data mais ou menos prevista, ou possivelmente prevista, coincidiu ou calhou com o início da pandemia. Agora, começam a surgir muitos profetas da atualidade dizendo que a humanidade vai precisar de outras pandemias, talvez que tivéssemos que passar por 2 ou até mais 3 etapas para a regeneração. Qual que é a sua opinião? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.